Meus amigos, uma notícia chamou bastante atenção da mídia internacional ontem à tarde. O secretário de Estado Mike Pompeo disse que os Estados Unidos, o governo Trump, trabalhará no sentido de devolver a Rússia ao G7, quer dizer, ao G8. É G7 agora, porque a Rússia foi chutada do antigo G8 em 2014 por ter invadido a Ucrânia e anexado a Crimeia. Então, o G8 passou a ser G7. Bem, a notícia já tinha sido dada por Donald Trump em forma de comentário na segunda-feira em Paris. Ele disse que gostaria muito de ver a Rússia novamente no G8. A especulação daquele momento tornou-se uma realidade quando Mike Pompeo disse com todas as letras que os Estados Unidos estão comprometidos em trabalhar para fazer possível o regresso da Rússia ao G8. Essa matéria tinha sido dada ontem à tarde, ontem à noite, pelo RT News. Bem, eu confesso que fiquei um tanto desconfiado, porque, bem, nós sabemos como andam as relações entre Estados Unidos e Rússia. Cheguei a pensar, no primeiro momento, que tratava-se de um tiro no pé de Donald Trump, mas depois, dando uma zapiada, vi a mesma notícia no site Newsweek, que dizia o seguinte: principais democratas do Senado alertaram na terça-feira o presidente Donald Trump que, sob nenhuma circunstância, o governo russo, incluindo o presidente Vladimir Putin, poderá participar da cúpula do G7 no próximo ano, devido à ocupação militar da Crimeia, uma península no Mar Negro, na Europa Oriental, que pertence à Ucrânia. Sob nenhuma hipótese, sob nenhuma circunstância, o presidente Putin será convidado a participar do G7 até que o governo russo realize ações demonstráveis em relação à disposição de se comportar de maneira responsável tanto no país quanto no exterior. Escreveram 4 dos principais democratas da Câmara em carta a Donald Trump. Bem, aí pensei comigo, se os democratas estão contra, deve ser uma boa. Mais adiante, a matéria disse o seguinte: Trump argumentou que reestabelecer a Rússia como um membro poderia ajudar a suavizar as tensões globais com o país e melhorar a segurança e a economia do mundo. Mas o quarteto democrata que escreveu para Trump a tal carta discordou, dizendo que o país carecia das, abre aspas, instituições democráticas e da, abre aspas, capacidade econômica de voltar ao G8. Pois bem, os democratas, quando interessa, estão de muito bem com a Rússia, e quando não interessa, dizem que não querem nada com a Rússia. É o velho camaleonismo da esquerda. Mas, analisando a questão, lembrei-me de Macron. Macron veio com todo o ímpeto para cima do Brasil no G7, achando que o discursinho em favor do pulmão do mundo iria colar. Lá estavam 2 macacos velhos em termos de política: Boris Johnson e Donald Trump. Donald Trump é novo na política, mas é macaco velho em todo o resto. E a política, convenhamos, é só um aspecto da vida. Portanto, lá estavam 2 macacos velhos que dissuadiram o Rapazola do seu ímpeto de tomar a Amazônia na mão grande. Então, pensando nisso, pensei que talvez o mesmo possa acontecer com Putin, ainda que Putin não seja um rapazola da estirpe de Macron, um lacaio do globalismo como Macron. Putin é muito mais perigoso do que isso. Mas há um ditado que diz que é melhor ter os inimigos por perto. E é claro
que no G8, sob o olhar de macacos velhos da política ocidental, vamos dizer, Putin talvez não tomasse certas decisões unilateralmente como tem tomado atualmente. Pois é, Trump não dá ponto sem nó. Trazer Putin para perto é sim uma boa jogada, porque, como está acontecendo agora em relação à China, que está bem longe da convivência com os Estados Unidos, a coisa tem se complicado bastante. Uma outra notícia interessante diz que a China rechaçou a entrada de um destroyer americano em um de seus portos. Isso é comum. As marinhas, as armadas e os portos do mundo inteiro recebem navios, mesmo de nações com pouca relação ou até mesmo em relações não boas. É costume. Se não estão em guerra, muitas vezes os barcos precisam, até mesmo por questão sanitária, adentrar em determinados portos. É muito raro negar a entrada de um barco estrangeiro num porto. Claro que isso é comunicado com antecedência, e com antecedência a questão o pedido é aceito ou negado. Geralmente é aceito. Dia desses, por exemplo, entrou um grande destroyer no porto de Cuba. Dia desses também, o gigantesco navio da Marinha Americana circulou pelos portos da Colômbia. Isso é comum. Dia desses também, 2 destroyers chineses entraram na Austrália. Pois é comum. Incomum foi o rechaço da China. Ela disse não recebemos navio americano. A informação foi dada por um funcionário do Departamento de Defesa que não quis se identificar. A informação foi dada para a RT News também. A matéria diz o seguinte: a China, nos recentes dias, rechaçou a solicitação de um barco da Armada dos Estados Unidos para entrar no porto da cidade de Qingdao, informou este 27 de agosto a agência Reuters, com referência a um funcionário do Departamento de Defesa americano que falou em condição de anonimato. Perdão, eu disse que a notícia tinha sido dada à RT, falha, foi dada a Reuters. A RT está retransmitindo a notícia. De acordo com a fonte, o destroyer americano teria planejado pedido para entrar no porto no domingo, agora, no domingo próximo passado. A fonte, essa fonte anônima, indicou que a medida do gigante asiático agravou ainda mais as tensões que já existem entre ambos os países. Aqui trata-se de um alto funcionário, segundo a Reuters, um alto funcionário do Departamento de Defesa que deve ter presenciado alguns palavrões e socos e murros na mesa por parte de Mike Pompeo, se não de outras autoridades. Qingdao é um importante porto marítimo, base naval e centro industrial chinês que está localizado na província de Shandong, nas margens do Mar Amarelo. Vários barcos da Armada Americana anteriormente já visitaram portos da China. Visitam de quando em quando. A visita mais recente realizou-se em 2017, disse o funcionário. A última vez que um barco militar americano entrou no porto de Qingdao foi em 2016. Tratava-se do destroyer Benfold, acrescentou o funcionário. Para encerrar, a notícia engraçada do dia. Vocês estão vendo aqui essa foto. Trata-se do homem forte da Turquia, Erdogan, e o homem forte da Rússia, Putin. Bem, a notícia diz que Erdogan está em visita à Rússia e para
quem sabe, comprar equipamentos militares da Rússia, inclusive o caríssimo avião, o caríssimo caça russo de última geração, o Sukhoi Su-57. Bem, está lá Erdogan conversando com Putin. Putin o convida para ir à periferia de Moscou. E lá na periferia de Moscou foi a um quiosque e pediu 2 sorvetes, um de baunilha e outro de chocolate. E deu o sorvete de baunilha para Erdogan. Erdogan sorriu e perguntou se Putin pagaria. E Putin devolveu o sorriso dizendo que sim, que Erdogan era seu convidado e é claro que ele pagaria. Depois pensou um pouquinho e disse: aliás, é uma curiosidade minha, vocês, chefes de Estado que andam pelo mundo, vocês levam dinheiro no bolso? Todos riram e, bem, Putin, ato contínuo, tirou um monte de rublos do bolso e pagou sim o sorvete para Erdogan. Resta saber agora se a saúde de Erdogan continuará a mesma, ou seja, razoável, boa, enfim, porque não podemos esquecer que Putin é conhecido em alguns círculos como menino veneno. Menino veneno, o mundo é pequeno demais para nós dois. É isso aí, meus amigos, um recado. O canal cresceu um pouco, muita gente nova apareceu, uns inscritos, outros não, que vêm por curiosidade, e tenho recebido alguns recados, algumas mensagens dizendo que este canal é parcial. Pois é, eu quero dizer para esses novos integrantes do canal, ou que só passam por aqui, que esse canal não é apenas parcial, é quase que absolutamente parcial. Sim, nós pendemos para o conservadorismo, nós pendemos para o cristianismo, nós pendemos para a direita, para a verdade, enfim, nós somos ocidentais, a nossa cultura é judaico-cristã. Esse canal é parcial porque nós estávamos cansados de ver as mesmas e tendenciosas notícias da grande mídia, que só falam mal da direita, dos conservadores, de Bolsonaro e assim por diante. Quero lembrar, então, que ninguém é imparcial aqui nesse país. Nós estamos apenas tentando contrabalançar um pouquinho, se bem que é, claro, nesse momento uma luta contra gigantes. Quem quer ver o outro lado tem uma série de opções. Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão e uma série de canais aqui no YouTube que só falam bem do Lula lá de Curitiba e só falam mal do nosso presidente. Assim a coisa fica elas por elas, meio a meio. Mas é isso aí, o canal é sim bastante parcial. Até depois, amigos.